Queridos, bom dia. A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem está falando é o irmão Roberto Carlos, com mais uma palavra do dia para você. Não esqueça de compartilhar esse áudio com seus amigos, com seus parentes, com seu grupo de WhatsApp, para que eles possam se regozijar com a palavra de Deus. Não esqueça também que nós estamos no YouTube, todo dia com a palavra nova. Palavra do dia com o irmão Roberto Carlos. Lá você vai achar uma palavra que se encaixe para o seu coração. Vamos orar nessa manhã que Deus preparou para nós. Pai, em nome de Jesus, glorificado seja o teu nome. Glorificado seja a tua presença em nossas vidas. Que o Senhor esteja nessa manhã na vida de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, fortemente com o teu Espírito Santo. Derrama a sua graça sobre nós agora. Senhor, libera o Espírito Santo da sabedoria, da revelação, para que possamos receber a tua palavra com mansidão em nossos corações. Que esta palavra venha de Cristo, para amolecer os nossos corações. Deus, queremos temer o teu santo nome. Queremos ser temente diante da tua presença. Sei que és tremendo. Sei também que é fogo consumidor. Queremos ser temente a ti. Nos curvar na tua presença. Em teu nome e em nome de Jesus. Amém. E muito obrigado. Queridos, a palavra de hoje está no livro de 2 Samuel, capítulo 6, verso 13, que está escrito assim: Isso sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a eles bois e carneiro cevado. Amados, a Bíblia vem nos ensinar sobre a importância da reverência, da santidade, do temor, da sinceridade e da obediência, da comunhão para a adoração ao Senhor. Esses 6 requisitos são importantes na vida do ser humano que quer agradar a Cristo. Aleluia! Davi já havia errado na sua primeira tentativa de transportar a Arca da Aliança para Jerusalém, por falta de reverência. Davi procurou corrigir os erros e mostrou extrema reverência no transporte da arca do Rei dos Reis para a sede do seu governo. A primeira coisa que Davi procurou corrigir foi a reverência. O culto de celebração para o transporte da arca do Senhor para Jerusalém pode ser dividido em 2 tentativas. A primeira foi frustrada para Davi e terminou em tragédia, por causa da irreverência de Uza, que tocou na arca do Senhor. A segunda foi bem sucedida pelo fato de ter sido observado os requisitos da lei do Senhor para transporte da arca do conceito. A reverência é um sentimento de amor e respeito profundo para com Deus. Quando temos uma atitude reverente diante de Deus, nós honramos a expressão amor e gratidão a Ele, obedecendo aos seus mandamentos. A reverência produz uma transformação sutil em nossas vidas. O Senhor derramará mais do seu Espírito sobre aqueles que são reverentes. Essas pessoas se sentem menos confusas e têm menos preocupação. São capazes de receber revelações para ajudar a resolver os seus problemas pessoais e familiares. Da mesma maneira que a reverência nos aproxima de Deus, a irreverência cumpre os propósitos do adversário, que é Satanás. Ele tentará as pessoas a seguir a tendência do mundo, a buscar prazeres pessoais, ruídos, euforias e contenda. E isto nos afasta da presença de Deus.
Aleluia. A segunda coisa que Deus cobrou de Davi foi santidade. Em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 12, Davi, percebendo a necessidade de santidade, disse ao levita que iria transportar a arca: Vós sois chefe dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Mas, irmão Alberto, o que é santidade? Santidade foi a exigência de Deus para o povo de Israel da antiga aliança. Para nós que estamos na nova aliança, é necessário se separar para Deus, ser exclusivo do Senhor, lutar contra todos os pecados. E caso pequemos, porque somos carne, nós se arrependemos e pedimos perdão a Deus, fugindo do pecado. Jesus nos ensinou no livro de Marcos, capítulo 14, verso 38, o que fazer para nos afastar do pecado quando disse: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar é estar atento quanto aos perigos. Orar é ter uma vida de comunhão com Deus. Fugir do pecado é para que não entremos em tentação. A terceira coisa que Deus cobrou de Davi foi temor. Em 1 Crônicas, capítulo 13, verso 12, vemos que após Deus ter ferido Uza pela falta de reverência e de temor, ao estender a mão à arca de Deus, temeu Davi ao Senhor naquele dia, dizendo: Como trairei a minha arca de Deus? Temor não é ter medo no sentido ruim da palavra. Embora o próprio medo pode ter um efeito positivo para as pessoas evitar o mal, e isto é temor. Quando respeitamos a lei, por exemplo, temos um temor às autoridades, correto? O temor é o que nos faz deixar de fazer o que Deus não se agrada e procurar obedecer à vontade do Senhor. Temor de Deus nos ensina a respeitar. A quarta coisa que Deus cobrou de Davi foi sinceridade. Em 2 Samuel, capítulo 6, verso 12, Davi percebeu que o Senhor estava exigindo um coração mais puro e sincero por parte dos adoradores. Isto o Senhor observou na vida de Obed-edom. A fé é necessária para buscar a Deus e tem que ser uma fé totalmente sincera. No livro de Hebreus, capítulo 10, verso 22, está escrito assim: Aproximamos nós com sincero coração e plena certeza de fé. Não só devemos fazer um compromisso genuíno com Deus, como devemos cumprir esse propósito com lealdade. Se o nosso coração for sincero, buscará a Deus com sinceridade. Foi o que fez Obed-edom, que toda vez que passava pela arca, se curvava em reverência. Por isso, Deus o abençoou. Deus não garantiu que a nossa passagem nessa vida seria totalmente segura. Algumas coisas claramente serão arriscadas e somos incentivados por Ele a prosseguir. A quinta coisa que Deus cobrou de Davi foi obediência. Em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 13 e 14, Davi reconheceu que as coisas deram errada na primeira tentativa de transportar a arca do Senhor, porque ele havia desobedecido aos requisitos da lei do Senhor, acerca da maneira correta de transportar a arca. A arca deveria ser transportada nos ombros do levita e não em carro de bois. As pessoas pensam que já tem resposta para tudo e não aceitam ouvir. Mas quem se humilha e tem coragem de se colocar diante de Deus e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim?
esses serão bem-sucedidos. Nesta manhã, eu não sei o que está acontecendo na tua vida nesse momento. Talvez você não consiga ver a sua vida financeira fluindo, as promessas se cumprindo, as bênçãos que tanto você pediu ainda não chegaram. Mas eu estou aqui para te dizer, não perca a reverência, a santidade, o temor e a sinceridade e a obediência. Não perca. Deixe tudo aos pés de Jesus, pois Ele tem a resposta certa, na hora certa para você. Amém? Que Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor.